Meu nome é Tânia Dias. Eu faço parte da equipe do Básico, né? Eu trabalho na terça-feira, na turma de terça, e é muito bom estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo, né? Essa troca de conhecimento, né? Porque a gente está aqui também na condição de aprendiz, né? A gente está aqui juntos, conversando, trocando ideias, experiências. Espero que vocês participem, para que a aula fique interessante, né? E eu não fique só aqui falando. Eu trago um pouco daquilo que eu já entendi, o que Tânia entendeu, né? Necessariamente não é o seu entendimento, porque o convite é que a gente ouça, veja o que se fala, quais são as ideias sobre isso, mas que você busque também formular suas ideias, né? A partir de tudo que você ouve, daquilo que você lê, das aulas, das palestras, né, que a gente tem. A gente é convidado, né, a isso, a formularmos as nossas ideias, tá bom? Então, vamos junto aí formular ideias? Então, vamos começar, né? Como disse Luiz, a terceira aula desse bloco de reencarnação, e vamos ver aqui o nosso objetivo geral. O objetivo geral da nossa aula é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. E a gente vai discutir um pouco o aspecto biológico, energético, psicológico, que envolve esse processo nosso de retorno ao mundo material, ok? Objetivos específicos: perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual, ou seja, no nosso perispírito. Compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico. Em que hora realmente isso ocorre? Em que momento? Entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica, certo? Para a gente chegar nesses objetivos, a gente tem todos esses conteúdos, ó. É bem pouquinha coisa, acho que umas 3 horas da tarde, viu, Luiz? A gente libera. Aproximação aos futuros pais, idealização do futuro organismo, prostração de forças, solidariedade de amigos nesse processo, né? Ligação ao corpo, nascimento, término da reencarnação, redução perispiritual, levantamento de dificuldades orgânicas, modelagem do feto, ligação energética de corpo espiritual e corpo físico, momento da ligação, transformações no corpo astral, influência do nível de evolução do espírito, influência do pensamento do reencarnante, e não há uma reencarnação igual a outra. É bem pouquinha coisa, né? Para a gente dar conta aí em 2 horas. Mas a gente vai fazer isso na medida do possível, de uma forma mais sintética, é claro, mas que vocês busquem. Tem muito material, né, que fala a respeito desse processo nosso de retorno aqui ao mundo material. Só relembrando aqui, como o Luiz falou, né, nós tivemos primeiro a aula sobre reencarnação e ciência, né, que buscou demonstrar, né, através de provas científicas, e aí vocês viram todos aqueles estudos, né, ai, meu Deus, me fugiu o nome agora, Ian Stevenson, a outra... Ellen Van Bach, exatamente. Professor Bernagier. Ter um trabalhador facilitador é ótimo, né, que ele socorre a gente. E que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. E a gente já viu isso muito, né? Depois bateu muito como um processo educativo, quando a gente partiu ali para a reencarnação como um processo educativo, que é demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E aí se bate muito que, na realidade, nós reencarnamos não para pagar, não para acertar contas, mas sim como uma oportunidade de rever aquilo que a gente ainda não conseguiu aprender. Ter uma oportunidade de viver novamente as situações que vão colocar a gente diante do desafio de aprender, de integrar, né, habilidades, aquilo que você não conseguiu compreender ainda, certo? Pronto. Para a gente começar, vamos relembrar aqui, né, esse ciclo de aprendizado, né, esse ciclo de aprendizado do espírito.
E se a gente for lembrar lá na aula de evolução, né, que a gente vem caminhando, trilhando, né, nessa nosso processo de aprendizado, Deus cria, o Criador, né, cria um princípio espiritual, né? E esse princípio espiritual, ele foi se desenvolvendo, não foi isso? Né? Nos reinos mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar no momento em que ele já tem consciência dele mesmo, né, se entende como uma individualidade, já tem uma estrutura que vai permitir que ele encarne num corpo, né, humano, né, no reino hominal, como a gente fala, para viver essa experiência a outro nível. No primeiro momento, ele vem, e a cada reino desse, ele vai aprendendo a se apropriar da matéria, a transformar essa matéria, aprender as experiências que aquele determinado reino pode oferecer a ele, chegando ao ponto de que, bom, eu já não tenho mais o que aprender aqui, eu vou avançar em um nível, então eu me torno um espírito. Não é isso que a gente falou? É no momento em que eu encarno, né, no reino nominal, que eu sou um espírito. Até lá eu sou um princípio espiritual, ok? Sim, encarnei no reino nominal, sou um espírito, então eu vou passar a ter esse meu ciclo de aprendizado, que consiste em uma vida de relações aqui na Terra. Que relações são essas? Quais são essas relações? Alguém aí? São quietinhos assim mesmo? Não, né? Não? Tá, eu vou me preparar. Que relações são essas? Oi? Familiares é uma, que mais? Oi? Amizade, relações sociais, né? A parte. Que mais? Aprendizado, mas de que relações? Sim, esse aprendizado você vai ter em todas essas relações. A familiar é uma. Espirituais também, né? A gente está aqui justamente tendo essas relações, buscando, né? Que mais? Profissionais, tudo faz parte de aprendizado, é uma, né? Amorosas. Quantas relações nós tecemos ao longo da nossa vida que fazem parte do nosso processo de aprendizado. Então, aqui eu vou viver situações e que vão trazer para mim os aprendizados nas diversas dimensões da vida. Dimensão financeira, dimensão familiar, dimensão amorosa, dimensão profissional, tudo que envolve a vida do espírito, do ser humano. Ok? Pronto. Vivi meu tempo, essa minha experiência, o espírito já não tem mais, com esse personagem aqui que foi formulado, Tânia, já não tem mais, já aprendeu, já foi o suficiente, morre o corpo físico, cessa esse personagem que está aqui, né, representando o espírito, querendo se apropriar das experiências dele aqui. E eu volto para o plano espiritual. Volta para o plano espiritual. E aí, voltando lá no plano espiritual, gente, a gente faz o quê lá no plano espiritual? Eu voltei. E aí? Oi? Você vai se aperfeiçoar. Sim, toda vez que eu estou aprendendo é um aperfeiçoamento. Mas isso quer dizer, traduzindo, então, eu continuo o meu processo de aprendizado. Eu não fico lá dormindo, não fico lá tocando harpinha, né? Eu venho, eu estou lá, também eu vou continuar meus estudos, vou ter minhas relações também, né? Porque vocês vão ter uma aula de vida espiritual que vai mostrar para vocês que a vida ela continua com a mesma dinâmica. Diferente, a diferença é que eu não estou no corpo material, certo? Mas eu vou ter minhas relações, eu vou ter meu trabalho, eu vou ter meu estudo, eu vou ter o meu planejamento lá, né, do que eu quero fazer enquanto eu estiver também lá desencarnado. Okay? Bom, voltou, chegou um momento, só você tem que voltar. Reencarnar é uma lei natural. Todos nós vamos reencarnar, querendo ou não. Porque vai dizer assim, mas está tão bom aqui, é tão melhor, né?
não tenho um corpo físico, posso ficar volitando por aí, posso fazer coisas diferentes, tenho uma percepção diferenciada, está tão bom aqui, por que eu tenho que voltar? Você pode até segurar um pouquinho, ficar, né, meio teimoso, mas chegar um momento, inevitavelmente, que as forças que geram essa energia, que nos impulsionam a reencarnar, voltar, vão lhe atrair, você vai vir. Então, reencarnar, nós reencarnaremos sempre, querendo ou não querendo. Bom dia, Marina. Bom dia. Quando você fala nessa força que lhe determina que é o momento da reencarnação, como é que funciona essa força? O espírito ele fala, eu estou preparado, eu não estou preparado, ou a força diz, vocês... Como é que é essa força? Como é que é essa preparação? É como se fosse assim, um treinamento também para os espíritos, para se reencarnarem de novo? Ou é gradativamente no período em que ele ainda está lá, ele está em um processo de aprendizagem, dizer, agora eu estou pronto, eu quero reencarnar? Ou como é que é essa força que você fala? A gente vai ver aqui, até ao longo dos slides, a gente vai explicar as etapas, inclusive, da reencarnação, onde a gente vai explicar melhor. Mas, assim, não tem uma fórmula de dizer, olha, eu vou desencarnar, eu vou ter lá um manual do que eu vou fazer, vou planejar tudo certinho, vou voltar. Isso depende muito. Tem espíritos que vão ter um planejamento, a gente vai ver isso, e vão reencarnar dentro do tempo que eles querem, em busca de seus propósitos. Tem espírito que vai compulsoriamente reencarnar, porque ele não tem condições de planejar absolutamente nada ainda, e ele vai vir. Tem espíritos que vão ser auxiliados por outros espíritos para vir, mas não tem um tempinho certinho, dizer assim, não, vai ser nesse período, entendeu? A gente vai ver direitinho isso. Bom dia. Bom dia. Se a gente não consegue, no mundo espiritual, comer, beber, como é que o espírito ele consegue estudar, tipo, abrir um livro? Como é que acontece esse estudo? A gente vai desenvolvendo. A questão de comer, isso aí, quando vocês verem um pouquinho da vida espiritual, vocês vão ter, assim, existem vários níveis, várias faixas vibratórias no mundo espiritual, várias esferas espirituais. Cada esfera dessa tem uma vibração, uma dimensão, mais densa, menos densa. Então, aqui no ciclo 5, é bem interessante, porque você faz mediúnicas de contato com o mundo espiritual. E você vai perguntar a eles, né? Os alunos perguntam. Né? Os espíritos chegam e vão responder sobre a vida espiritual. Se trabalha, se estuda, se come, se ganha dinheiro, como é que é? E o que vocês vão observar é que existem várias esferas com vários tipos. Tem espírito que chegava e dizia assim, você come o quê aí? Eu como pizza e cachorro-quente. Como assim pizza e cachorro-quente? Sabe? Teve espírito que chegou que vive de prana, né, do fluido cósmico universal. Ele se alimenta do fluido cósmico universal. Tem espírito que está tomando uma dieta líquida de cereais. Então, varia muito. Depende a que esfera você vai. Mas a dinâmica é a mesma. É a mesma. Né? Tudo vai de uma matéria muito sutil. E aí vocês vão ver aí no mundo espiritual, né, uma matéria muito sutil, onde as cidades são formuladas, os fluidos espirituais vão compor, né, as residências, os objetos, o alimento, tudo de acordo com aquela faixa vibratória. Ok? Próxima aula, vida espiritual. É isso. É bem interessante. É bem legal essa aula de vida espiritual. Ok? Pronto. Aí você já foi, a gente já falou aqui que eu vou lá para o plano espiritual, vou estudar, vou trabalhar, vou estar de acordo com o meu padrão, no lugarzinho exatamente que corresponde à vibração que eu emito, a frequência com que eu emito, e que vai através dos pensamentos, dos sentimentos. Aí vem, né, uma série de requisitos que vão nos atrair para determinado local, né, determinada cidade. Bom, aí é feita a análise, está na hora de reencarnar. Vai precisar reencarnar ainda? Vou precisar reencarnar. Se sim, eu volto, eu reencarno e sigo esse ciclo. Né? Se eu não precisar reencarnar, e aí, gente? O que será que acontece com o espírito? Eu não preciso mais reencarnar aqui. Não preciso mais. E aí? Vai para outra dimensão. Certo. Mas e os espíritos fazem o quê? Pronto, não preciso mais reencarnar.
Evoluir de que forma? Espiritualmente, Deixa o pessoal escutar de casa também. Diga aqui, tá? Ok. Todo mundo ouvir. É evolução, espiritualmente, até chegar a um grau da perfeição perto de Deus. Então, continua evoluindo. Isso significa o quê? Que ele está lá, tocando arpinha, observando as coisas. Como é que é? Não preciso mais reencarnar nessa dimensão material aqui. Ele não está ouvindo aí. Vamos esperar aí, vamos combinar aí. Eu esqueci de fazer aquele combinado que o Luiz faz, né? Estudando e trabalhando. Estudando, trabalhando. Pronto. Auxiliando outros espíritos. Auxiliando, beleza. O que mais? Instruindo. Se a gente parar para pensar, continua. Nosso aprendizado vai continuar. Essa experiência nesse orbe aqui na Terra, que nos oferece essa densidade material, que a gente está aqui na crosta, vivendo essa experiência, além da crosta, nós temos as nossas esferas, onde eu posso estar transitando entre elas, e onde eu posso, sim, enquanto espírito, trabalhar e instruir espíritos que estejam ainda numa esfera mais densa, que estão precisando de auxílio, tudo isso que a gente falou. O espírito continua, sim, trabalhando, se educando e aprendendo. Quando esse orbe, que é esse conjunto de tudo isso, né, que é nosso planeta Terra, que a gente está aqui nessa crosta e suas esferas, não tiver mais nada para me oferecer de aprendizado enquanto espírito, eu vou para onde? Para outros planetas. Perfeito. Está aplicado ele, viu? Gostei. Porque o Criador nos criou princípios espirituais para aprender, vivenciar, e nos deu um universo, um verdadeiro quintal, um verdadeiro jardim aí para a gente transitar. Certo? Então, a gente continua. Espera que eu me atrapalhei. Então, vamos pegar o slide aqui. Senão, ele continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos. Certo? Por quê? Porque para o espírito, né, a construção, existe o quê? A construção eterna de conhecimento e felicidade. Esse é o objetivo do espírito. Conhecimento. E, principalmente, autoconhecimento. Ele quer saber quem ele é. Qual é a sua origem, qual o seu propósito, para onde a gente vai. Observe se não é um pouco a busca de todos nós, né? Para chegar à perfeição. Isso. Olha essa frase aqui do livro de vocês. O processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica, que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural a que está sujeito o ser humano quando, sob certas condições, encontra-se desencarnado. Alguém aqui tem dúvida que a forma que o espírito tem de reencarnar é via biológica? Vocês precisam, né, de um homem e uma mulher, né? Hoje esse é o nosso formato. Vocês precisam que ocorra a fecundação para que um novo corpo seja gerado. Então, nós produzimos os nossos corpos. Nós produzimos esses nossos equipamentos em que o espírito vai se utilizar. Nós fazemos isso. Por isso é que ele diz que é um processo natural, né? Sujeito a certas condições do desencarnado, porque ele está lá. A gente sempre brinca, né, Luiz? A gente sempre fala, né, que a gente fica imaginando que tem uma filinha lá, ó, para reencarnar, porque é gente, viu? Tem muito mais gente para reencarnar do que gente encarnada. Aí fica ali na fila, esperando a oportunidade, né? E dependendo das condições em que ele já se encontra, estiver já com essa predisposição para o reencarne, ele vai reencarnar. Ok? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, viu? Pode interromper aí a qualquer hora. Outra aqui. O processamento reencarnatório ocorre de forma natural. Os nossos corpos já são preparados para isso. Eles não precisam de nenhum agente externo para fazer isso. Certo? O homem está preparado, né, para aceder seus espermatozoides, e a mulher está preparada com óvulo, útero, um ambiente para que esse processo de formação do corpo exista. É um processo natural.
leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para ocorrer a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através de seu perispírito, será agente das mudanças necessárias a seu progresso durante o processo da divisão celular. E a gente vai ver aí, quando a gente vai ver o momento em que existe realmente o acoplamento do espírito ao corpo material, que o nosso perispírito, a gente viu a aula de perispírito já, né? O nosso perispírito seria o nosso molde, a forma que vai ajudar a modelar esse novo corpo. Vamos lembrar que o perispírito armazena algo muito importante do espírito, que é não é ainda união de matéria, não. O que está lá no perispírito que é muito importante? A memória, vamos mudar para o termo aí, é mais ou menos isso. A nossa mente. Todo o nosso aprendizado que foi relevante para o espírito está lá armazenado, né? Então, está lá no nosso corpo perispiritual, né? A nossa mente está lá. Ela pertence à dimensão espiritual. Então, essa experiência, as experiências que nós estamos vivendo nesse momento, estão sendo armazenadas também, e todas as experiências de outras vidas. Então, nossa essência, aquilo que somos verdadeiramente, está lá. Nessa mente, nossa psique, no nosso inconsciente, né? Como for que você queira chamar. Ok? Então, se o nosso perispírito, de acordo com aquilo que é armazenado, com a cor, vai gerar uma frequência, e essa frequência vai atuar sobre a formação desse corpo material. Vamos andando um pouquinho, que daí a gente fica mais claro. A gente dividiu aqui, a nível didático, né, para a gente estudar o processamento da reencarnação, esse processo, em 5 fases. Não existe 2 encarnações iguais, mas podemos didaticamente separar em fases. Por que não existem 2 reencarnações iguais? Nem nossa mesmo e nem a minha em relação ao outro. Por que não são iguais? A evolução de cada um. As percepções de cada um, né? Eu acordei hoje de manhã. Ao deitar, seria a mesma pessoa? Não. Eu já teria tido experiências durante o dia que já modificaram de alguma forma algo em mim, mesmo que seja de forma inconsciente. Mas eu não vou ser a mesma pessoa. Eu não vou ser a mesma pessoa daqui 1 mês, 10 dias, 1 ano, que dirá em várias encarnações. Pior ainda quando eu relaciono com outro. Cada um com suas experiências, cada um com suas percepções. Não tem como sermos iguais. Mesmo que sejamos colocados na mesma experiência, assim mesmo a nossa percepção será diferente, o nosso aprendizado será diferente, a nossa apreensão será diferente. Enquanto ela vai ali fazendo a pergunta, eu bebo mais uma aguinha. Bom dia. Como se dá a reencarnação de gêmeos? São 2 espíritos, né? 2 óvulos. Depende do tipo de reencarnação, mas são 2 espíritos diferentes. Podem ser gêmeos idênticos, né? Tem a parte biológica, que vai lá na divisão celular, que acaba gerando, né, que eu não sabia lhe explicar geneticamente. Mas são 2 espíritos. São 2 espíritos diferentes que vão se apropriar de um de cada corpo. Tanto que tem irmãos gêmeos, são iguaizinhos fisicamente, mas em personalidade totalmente diferentes, né? Mesmo sendo criados pela mesma mãe, frequentando as mesmas escolas, tendo a mesma alimentação. Por quê? Porque são pessoas diferentes. E nós não nascemos um livro em branco, nós trazemos a nossa história, né? O nosso personagem aqui, que a gente vai viver nessa reencarnação, é novinho em folha. Mas a gente tem lá no nosso inconsciente todas as nossas memórias, né, o que somos. E isso reflete na minha representação aqui e agora. Certo? Mas, assim, são 2 espíritos.
2 sistemas nervosos centrais, 2 corpos diferentes, tudo diferente. E um espírito, cada um se aproxima do corpo da mesma forma, como se fosse um. Só que vão ser gerados 2 no útero. Era isso que você queria saber? Era mais sobre a decisão, a escolha de vir ali junto, de ser parecido um com o outro. Aí isso tem muito a ver dentro do processo de reencarnação com o processo educativo. Sim, podem ser espíritos muito afins que resolveram reencarnar juntos, com toda essa proximidade, viver essa experiência juntos, familiares. Pode ser que sejam também opostos, não pode ser, Luiz? Podem ser desafetos, que dizem, olha, vamos tentar ver se, pelo menos, nascendo ali, da mesma barriga ao mesmo tempo, a gente aprenda alguma coisa e consiga, né, diluir essas diferenças que a gente tem. Então, é um eterno depende. Por que é um eterno depende? Porque somos diferentes. A gente não tem como rotular as percepções das pessoas, não temos como rotular as experiências. Então, depende. Pode ser. Era mais nesse sentido, né? Você. Vamos ver quais são essas fases? Primeira fase, planejamento reencarnatório. Segunda fase, contato fluídico com os pais. Terceira fase, ligação do espírito à matéria. Quarta fase, formação do feto. Quinta fase, adaptação à vida. A gente vai ver uma a uma, ok? Vou mandar mais um pouquinho. Agora eu pergunto, por que planejar? Quando a gente fala em planejamento, por que será que eu planejo a minha reencarnação? Qual é o objetivo disso? Escolher a família que você vai estava dentro até de uma dessas fases aí. Mas qual é o objetivo? Evoluir? Não, a evolução tudo bem, mas com algo mais específico. Por que planejar? Escolher as experiências. Está dentro do planejamento. Eu quero saber o porquê que eu planejo tudo isso. Bom dia. Eu ia falar justamente o que a colega falou, que é pensar em um planejamento estratégico pelo ponto de vista espiritual, a fim de que o espírito que venha reencarnar consiga desenvolver as ferramentas e habilidades que são necessárias ao conjunto evolutivo que ele precisa. Perfeito. É exatamente isso. Alguém tem dúvida que é muito mais fácil a gente atingir nossos objetivos se nós tivermos um planejamento, porque esse planejamento vai ser a nossa diretriz, que vai dizer, olha, para que eu chegue lá, eu tenho essa jornada, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquele outro, eu preciso me inserir dessa forma. E esse planejamento é geral, na vida particular. Vamos pegar na financeira, na profissional, tudo é planejamento, né? E quando você não planeja nada, qualquer lugar é lugar, qualquer caminho é caminho. Aí você sai atirando para todo lado. Vai aprender, mas já vai ter mais dificuldades, né? Já vai passar por alguns incômodos que talvez um planejamento teria amenizado. Professora, bom dia. Bom dia. Me permita voltar um pouquinho aqui atrás para exemplificar a pergunta que a moça que fez para a senhora. Pois não. Há um tempo atrás eu li uma matéria em que tinha 2 pessoas. Um é artista de uma banda Yahoo, parece, lá na Irlanda. E o outro personagem é uma senhora brasileira. E que, acelerar um pouco aqui o assunto. Eles se identificaram como irmãos espirituais. E, como todo artista, né, eles são cosmopolitas, né, andarilhos, e ela nunca teve a oportunidade de ir na Irlanda. Mas ele, em uma das visitas ao Brasil, com um grupo de pessoas espíritas, né, que os conheceram, fizeram com que eles se encontrassem. E, a partir daí, tiveram um pré-entendimento para que um grupo de pessoas espíritas lá da Irlanda o acompanhasse e outros aqui no Brasil acompanhassem ela. Então, no transcorrer dessa investigação, eles puderam identificar coisas assim, tipo sintomas. Quando ele sentia lá uma dor de garganta, ela também sentia aqui no Brasil. Quando ela sentia um desejo, o outro também é recíproco.
Então, esse é mais ou menos como que é as coisas do Espiritismo. Quanto maior for o nosso nível intelecto, mais assunto os Espíritos têm para a gente. Então, o Espiritismo é uma coisa assim, bastante profícua. Obrigado. Obrigada. A gente tem que lembrar que nós estabelecemos relações não só aqui, né, mas no plano espiritual. Então, eu tenho uma família muito mais ampla. Eu tenho a minha família espiritual, eu tenho as minhas afinidades que vão além desse momento que a gente está vivendo. E vez que outra, né, a gente se conecta, né, com essas pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Bem legal. Então, aqui, o objetivo de se planejar a reencarnação é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Exatamente. Qual é o seu nome? Ana Paula. Exatamente o que a Ana Paula falou. Ok? E em que consiste aí esse planejamento, né? Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. A gente fala em geral, não sei hoje se eu tenho tanta certeza que são em geral. Eu acho que a maioria delas é tipo assim, você vai e vai. Porque a gente ainda está num momento da nossa vida que verdadeiramente a gente não tem condições de planejar aquilo que é necessário para nós. Nós até planejaríamos aquilo que nós gostaríamos, mas será que planejaríamos o que é necessário? Será que determinadas experiências a gente ia colocar no nosso rolzinho, na nossa listinha, para experienciar? Né? Então, ainda, a maioria de nós, né, eu estou me incluindo, mas pode ser que tenha aqui alguém, né, já bem evoluído, que está planejando, tudo bonitinho. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Quanto tempo eu vou precisar para me retornar ao reencarne? Quais são os objetivos, né? Quais são os compromissos que eu quero assumir, né, nessa minha reencarnação? O que eu tenho que colocar como desafio, vamos dizer, as minhas provinhas, para que eu possa internalizar um aprendizado que eu não aprendi ainda? Será que a gente conseguiria fazer isso? Será que a gente conseguiria programar uma doença no nosso corpo físico, mesmo que ela seja ótima para o aprendizado, aquela experiência? Será que a gente conseguiria fazer isso? Será que eu ia me inserir numa condição de vida onde financeiramente eu seria desprovido, né, de tudo que é desejado para viver aquela experiência que poderia ser um salto incrível, né, no meu aprendizado? Então, a gente pensar assim, se colocar, né, nesse lugar e tentar pensar, será que eu conseguiria? Eu tenho certeza que eu não conseguiria. Seria muito difícil, ia precisar de um empurrãozinho. Eu disse, não, olha, vai, que vai ser bom para você, aí, tipo, meio que de olho fechado, porque se for planejar mesmo, esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo de seu nível evolutivo. Do contrário, poderá ser delegado a espíritos mais esclarecidos, ou ele vir mesmo compulsoriamente, sem muito planejamento, não. Certo? Do que consiste aí, ó, os projetos de reencarnação? Um projeto biológico, um projeto social e um projeto espiritual. Somos seres, né, pessoas encarnadas, nós temos uma questão biológica a tratar, nosso corpo material, que oferece essas experiências, né? Então, a gente vai determinar, ou será determinado, de acordo com a minha necessidade evolutiva. Então, é aí que vem um corpo com altura, cor de pele, olhos, né? Com os nossos sistemas, né, endócrinos, todo o nosso sistema de funcionamento do corpo mesmo, né? E aí, inclusive, muitas vezes que é definido se você vai ter, né, um corpo que vai te oferecer determinadas limitações ou não para o seu aprendizado, se você vai ter que desenvolver alguma doença, se vai planejar isso, ok? Social é onde eu vou estar inserido, a minha família, né, qual vai ser a minha situação econômica, quais serão as minhas tendências profissional, né, minha tendência profissional, o que será que eu vou desenvolver de habilidades com profissão? Porque nossas profissões são um grande laboratório para que a gente experiencie as diversas situações e desenvolva como lidar com elas. Por exemplo, eu sou arquiteta.
Eu tenho que desenvolver uma habilidade espacial muito grande. Eu preciso olhar para o nada e ter uma criatividade para criar algo. Isso é uma habilidade que está sendo integrada. Não é? Prováveis cônjuges e filhos, muitas vezes isso já vem lá no nosso planejamento. Esses encontros, a gente vai conversar um pouco também sobre isso. Muitas vezes a gente se combina já lá no plano, né, espiritual, vamos reencarnar juntos, né? Vamos viver essa experiência, a gente está precisando aprender. Também não aprendi a mesma coisa. A gente está precisando também aqui se entender, né? Melhorar nosso relacionamento. E o projeto espiritual, que é o motivo principal da reencarnação. Por quê? Porque essa reencarnação vai me trazer aprendizado. Essa reencarnação vai contribuir para a minha evolução, na minha jornada, né? Ali eu tenho os meus compromissos, eu assumo compromissos, né? Poxa, eu estou indo. Quais as oportunidades que eu vou ter, né? Que o espírito vai buscar para a sua evolução. E assim, eu escolho as minhas provas. Não, você não escolhe as provas. Você pode até, a gente vai ver ali, dar uma opinião sobre o gênero da prova que você gostaria de passar. Qual é a situação? Mas exatamente o que vai ser não é assim. Pode falar. Quando não ocorre o planejamento da reencarnação, como você citou, por exemplo, o espírito vem porque ele tem que vir. Uhum. Como que acontece a vivência no mundo material? Seria de forma aleatória, então? Ou seria um planejamento para além do espírito, que o espírito acaba não participando desse planejamento? Como que ocorre? Uma situação é essa, para além do espírito. Alguém planeja para ele e diz, olha, você vai lá porque você não tem condições. Ou você tem um desequilíbrio muito grande, você ainda é muito rudimentar em muitas coisas, então você precisa viver essa experiência e pronto, vai. Outra, quando não planeja, nem tem alguém para fazer isso para ele. Às vezes pode acontecer. Ele vem por vibração, ele vai se sintonizar na família que corresponde à frequência que ele emite. Então, ele vai ser atraído. Exatamente. São energias que vão trazer. Aí ele vai estar inserido no meio social, com as pessoas que se tratam daquela forma, né? Um tipo de família dessa, né? Vai estar. Por quê? Porque ele vibracionalmente, vamos dizer, foi atraído para essa situação, porque ele vibra nisso. Os sentimentos, os pensamentos, a construção mental dele, psíquica dele, vai levar ele a esses locais com essas pessoas. Ele não vai ficar aleatório, não, certo? Me ocorreu uma dúvida olhando esse slide com essas 3 divisões. É como se fosse, na verdade, um mapa, não é? Onde esse projeto biológico tem uma interface com o social e, ao mesmo tempo, uma ligação muito direta entre o projeto espiritual. Sim. Por exemplo, você pode, de repente, reencarnar com alguma limitação física que faça com que você precise de um acompanhamento ao longo da vida. E isso, de repente, se aproxima muito dos aspectos sociais e relacionais aos quais você precisará ser submetido para se desenvolver, por exemplo. Uhum. Não é? E aí tem uma conexão muito direta com esse projeto espiritual, com esse propósito, digamos, originário, final, não é? Uhum. Então, eu olhei esse slide, achei bem interessante, bem fácil de compreender e visualizei como se fosse mesmo um mapa, onde qualquer caminho leve para o outro caminho da próxima figura, que seria, né, complementar a primeira. E a segunda questão, que é uma pergunta, é que no item ali, projeto espiritual, tem um último tópico, que é apenas o gênero das provocações, das provações. Provações. Das provas que você vai... O que seriam essas provações relacionadas ao gênero, por exemplo? Vamos lá. Quando a gente está na escola, a gente não faz as provas. A prova é para testar o seu conhecimento. É para testar exatamente o que você já adquiriu, o que você já aprendeu. Então, encare mais ou menos assim. A gente tem um colega da gente que fala, né, que ele é educador, né, era dessa área, e ele vê, né, essa nossa experiência aqui na Terra como uma grande sala de aula e Deus um grande educador, um grande pedagogo, né? Eu já olho isso de uma forma diferente. Para mim, é o arquiteto da vida. Então, cada um vai, né, ver essas experiências, vai analisar
né, esse contexto de uma forma. Mas é perfeitamente isso que você falou. Uma coisa está interligada com a outra, gente. A gente precisa entender que a nossa vida, qual é a vida mais importante? Essa do Espírito é a vida que o Espírito está vivendo no momento. Então, essa é a minha experiência mais importante. Quando eu desencarnar, será aquela experiência. Uma coisa está ligada à outra. Uma não diminui a outra, muito pelo contrário, ela se complementa. O espírito precisa dessa experiência, e para essa experiência existe um fator biológico, que é o nosso corpo, a nossa formação, as energias que nos movem, como o nosso sistema funciona, é físico, é material, e existem questões espirituais. E para você fazer... Para a gente ter aquele ciclo de aprendizado, de relações, a gente precisa de tudo isso, esse projeto social. Eu preciso saber onde eu vou estar, como vai ser. Né? Então, é bem exatamente, você fez aí um resuminho. Está bom para dar aula, viu? Vamos ficando de olho, né? Daqui a um tempinho. Oi. Planejamento da reencarnação. Agora, planejamento familiar. Cada dia diminui pessoas no mundo. Os espíritos, para se reencarnarem, vai demorar de reencarnar. Como é que vai ficar? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem que fazer uma consulta, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Agora, é fato. Você diminui, né? Mas, assim, pense que não existe só aqui para reencarnar, né? Mas pode ser que sejam levados para... Aí são possibilidades. Eu acho que não. Acho que ela está... Bom, então é uma previsão, vamos ver, né? Como a gente volta, né? Daqui a 2000 anos. As mulheres não querem casar mais. Hoje, por exemplo, você vê mulher com mulher, homem com homem, e o negócio é tudo normal, e hoje não existe mais aquela coisa. Então vai ser difícil. Porque as mulheres já não estão querendo ter mais 10 filhos, né, gente? No plano da Terra. Porque o espírito que eu sou, além de ser mãe, deseja outras coisas, outro aprendizado. Foi-se o tempo em que, por exemplo, a mulher, o aprendizado dela era ficar em casa, ter 5, 6, 10 filhos. Hoje a mulher quer experiências profissionais. Então, o mundo gira, é movimento, nada igual. É parte da evolução, né? Faz parte da produção. Imagine se o criador vai querer alguma das suas obras-primas aqui empacado no lugar. Ele vai dizer, poxa, vamos embora, né? Vamos andar. Ele bota a gente para andar. Mas faz parte. A gente está realmente vivendo um momento de transição muito grande, onde aquilo que era considerado normal se abriu em possibilidades, várias possibilidades, inclusive afetivas. Né? O espírito ele pode se manifestar da forma que ele acha mais conveniente para o seu aprendizado. Não é isso? Então, legal. Gostei das contribuições. Diga. Bom dia. Bom dia. No livro Nosso Lar, André Luiz fala de um Ministério da Reencarnação, que é responsável por todo esse planejamento e tal, e o processo, talvez até tecnológico, não sabemos, eu acho. Mas minha pergunta é o seguinte: se é necessário de um ministério dentro de uma cidade espiritual para executar o planejamento encarnatório de alguém, significa que quem não está na cidade, está no umbral fora da cidade, não tem condições de reencarnar? Não. Não funciona dessa forma. Você acha que realmente a gente fica à toa se não estiver inserido dentro de uma cidade, por exemplo, como Nosso Lar? Não. A cidade Nosso Lar é uma das cidades que tem este formato, que dessa forma, mas existem outras cidades. Por exemplo, você sabia que tem cidades que abrigam animais? Quem planeja a reencarnação de animal com princípio espiritual, que não tem consciência dele mesmo, que não sabe dizer porque ele precisa? São pessoas que fazem isso, e tem cidades específicas para isso. Tem cidades que tratam de crianças. Aí vocês vão ver aí na aula do Vida Espiritual a diversidade que você tem. E as zonas umbralinas, não esqueça, por exemplo, o próprio Nosso Lar está nas zonas umbralinas. Né? Então, a zona umbralina é uma questão aqui, nossa, que nos colocamos dessa forma. Mas ele está inserido aí nessa esfera espiritual, e a qualquer momento ele pode estar dando um passo além, né, de sair daquela condição dele. Mas não fica assim, todos vão ter. E nem todo. A tecnologia, sim. O mundo espiritual, sem dúvida nenhuma,
têm uma tecnologia muito superior, né? E, inclusive, geneticamente falando. Eles têm essa tecnologia. Né? Porque nós aqui, toda essa representação nossa é uma forma mais grosseira ainda, né? Do que no mundo espiritual já tem. E que a gente, vez que outra, vem trazendo, né? Vem trazendo. Mas vamos continuar aqui. Deixa a vida espiritual aí para a Luiz. Vai ser você, Luiz? Então tá, eu não vou entrar na praia dele muito, não. É porque eu gosto dessa aula, viu? Eu acho que eu vou tirar essa aula dele, viu? Eu gosto. Tipos de reencarnação. Aquilo que a gente já falou, só para a gente fixar aqui. Ela pode ser compulsória. Espíritos ainda que não têm condições. Existem espíritos, quando desencarnam, não têm nem consciência de que já morreram, que já não tem mais um corpo físico. Ficam presos ainda aqui na matéria, tentando viver as mesmas situações, presos a pessoas, presos a bens. São pessoas que psiquicamente ainda são prisioneiras delas mesmas, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Essa pessoa não tem condição de planejar nada, porque ela não sabe nem aonde ela está. Então, compulsório, você vai reencarnar para viver essa experiência. E o que a gente mais vê nas reuniões mediúnicas aqui são pessoas que estão brigando por causa do dinheiro, brigando porque a mulher dele está com outro, né? Estão tão presos ainda às questões da sua vida. Né? Você quer falar? Me ocorreu a seguinte pergunta. Se a reencarnação compulsória é quando o espírito ainda não está apto a fazer essa escolha consciente, seria possível que um espírito reencarnasse, eventualmente, por uma escolha, digamos, mais aleatória, em uma família na qual ele tem muitos espíritos afins? Sim, mas ele vai ser atraído para um lugar onde ele tem afinidades. Sejam afinidades... vamos dizer assim, boa gente, como aquele que ainda está no processo, ele pode ir uma coisa ou outra. E ele vai nesse processo mesmo, exatamente isso. Ele vai reencarnar através no local, nas pessoas que ele se sintoniza, que ele se afiniza. Né? Aí, por isso, a importância de a gente já começar a construir agora, né, o mundo espiritual que eu quero encontrar. Porque isso é uma construção minha, dos meus pensamentos, e a gente vai ver que tem influência, inclusive, no processo reencarnatório, isso. Né? Essa proposta é ótima. Leva assim, em consideração, né, um pouquinho, né, o nosso livre-arbítrio de escolha, de dar um pitacozinho, de dizer, olha, eu gostaria que... Né? Mas entre esse gostaria que e isso ser realmente levado em consideração, vai da necessidade que eu tenho, daquilo que eu preciso aprender e não o que eu desejo ter. Ok? Então, acho que a maioria de nós está assim, até tenta dar um pitaquinho e volta, né? Diz, não, para um pouquinho, você não chegou lá ainda. Isso, tenha calma. E livre, quando o espírito atingir um nível de consciência e entendimento das leis naturais, as leis que a gente chama de leis de Deus, leis divinas, e vocês vão ter aí um bloco de aulas de leis de Deus, né, falando daí sobre a sociedade, sobre o progresso, sobre a natureza, sobre várias questões. Né? Família, que eu acho que até inclui um pouco dentro disso, a gente vê família, mas está meio ainda nisso. Então, acho que, acredito, né, que a maioria de nós ainda tem uma jornada grande para chegar a ser livre, a escolher, ter consciência do que de fato é necessário. Ok? Bom, nesse planejamento a gente faz a idealização do corpo, né? O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas e provas assumidas e ou necessárias, aquilo que a gente vem falando, né? Essa construção toda, o local que eu vou nascer, o corpo que eu vou ter, as dificuldades que eu vou passar com o meu próprio corpo, né? As dificuldades que eu vou passar, ou então as conquistas, as alegrias, porque não é só de dificuldades, né, que vive o ser humano, a gente também tem muitas conquistas, muitas alegrias. Né? Tudo isso aí vai influenciar na idealização desse novo organismo. Sobre a influência da condição energética dos corpos espirituais, reflexos da evolução espiritual. Pronto, se meu perispírito armazena tudo o que eu sou, né, ele deixa lá carregado na mente, de forma de núcleos emocionais, o meu aprendizado de todas as dimensões. Né? Lá dentro tem os meus sentimentos, a raiva, o amor, tudo que eu fui experienciando, né,
É óbvio que, na hora que ele vai servir como molde, na própria divisão celular, que ele já está ali, contribuindo para a formação desse corpo, ele vai estar influenciando do ponto de vista físico e mental. Certo? Possibilidade de mudanças de padrões através de novas experiências. Exemplo, eu vim programado para ter uma experiência onde eu vou ter alguma doença num determinado período da minha vida. Vamos chegar lá aos 40 anos, eu vou desenvolver uma doença grave. Se eu reencarnei dentro desse meu planejamento, essa doença, e ao longo, até os meus 40 anos, a minha conduta, as minhas atitudes, a forma com que eu conduzi minha vida, talvez já não seja mais necessário eu passar por essa experiência. Por quê? Porque na minha jornada eu já consegui modificar aquele sentimento, aquela situação, em que seria o meu aprendizado com aquela doença. Por que eu vou ficar doente? Então, entenda que nós estamos sempre no controle da situação. Nós podemos mudar a qualquer momento, porque o planejamento reencarnatório, gente, não é estanque, não é engessado. São possibilidades. Pode ser, são possibilidades. E que o meu livre-arbítrio, né, vai permitir que eu altere ele a qualquer momento. Sobre doenças, uma dúvida, por exemplo. Tem um planejamento para a pessoa ter algum tipo de doença. E hoje, com o avanço da nossa tecnologia, a gente vê, por exemplo, casos como... acho que foi Angelina Jolie, né? Que ela fez um mapa genético dela, descobriu por causa da mãe, da avó, aí tirou seios, tirou útero, tirou tudo que a família dela já tinha de câncer. Como é que fica um planejamento desse se a pessoa faz um tipo desse... uma intervenção desse tamanho? Se você tiver que passar pela experiência, ela vai desenvolver esse câncer com certeza em outro lugar. Se você tiver que passar por essa experiência. Porque a tecnologia, a ciência, a medicina, ela pode até curar uma doença, mas a cura dessa doença, dessa pessoa, é porque realmente ela já não precisava mais passar por aquilo. Sempre, não interessa de que forma foi, entendeu? Mas ela não vai mais precisar. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu queria perguntar se, na verdade, tem alguma possibilidade, ou não sei como é que funcionaria isso, de você passar por uma questão, principalmente quando você é criança, mas talvez não, no caso, você servir de instrumento, mas de pré-evolução para outras pessoas. Porque, por exemplo, eu passei por uma situação bem grave quando eu era criança, só que eu não lembro de muita coisa, então, assim, eu não tinha consciência do que estava acontecendo, do que eu estava aprendendo com aquilo ali, mas eu sei que para os meus pais foi muito difícil. Então, eu queria saber se, na verdade, isso teria sido mais para eles, ou então para mim como família, ou como amigos, etc., do que para mim como espírito pessoal. Pode ser. Entenda que vocês viram lá no Reencarnação como Processo Educativo, que qualquer situação inserida, principalmente no meio familiar, um aprendizado não é só do espírito que está chegando, mas é para a família inteira. Ou você vai dizer uma doença grave, mobiliza a família inteira. Né? O aprendizado é para cada um. E se essas pessoas estão vivendo isso, é porque estão precisando aprender com essa experiência, ou se dispuseram a estar ali para ajudar aquele espírito que viria com essa dificuldade. Certo? E, no caso, como fica as violências? Por exemplo, como é que se explica uma criança sofrer uma violência? Porque você fala que a pessoa, quando tem que passar por aquilo ali, ela vai passar de qualquer forma. Sim. Como fica no caso de violências? Nem tudo é planejado, né? Acho que uma violência ninguém planeja, né? Ninguém planeja ser violentado, ninguém não está dentro do planejamento, mas existe uma coisa que é o outro, né? Você está inserido dentro de um contexto. Não é que a vida da gente é dirigida a cada situação, já está predeterminada, não.
Você está inserido aqui nessa experiência, você tem ali um objetivo, você fez um planejamento prévio, mas existem várias situações que independem, inclusive, de você, porque tem o livre-arbítrio do outro. Né? Então, tem coisas assim, por exemplo, tem situações assim bárbaras. Ninguém planejou isso. Ninguém vai planejar, com certeza. Mas você pode ter predisposição a isso. E aí você tem que entender que essa predisposição, às vezes, vem de um conjunto de tendências que você já vem desenvolvendo enquanto espírito. Então, eu fui violentado, porque uma criança, entenda, tem um livro até bem legal que chama Nossos Filhos São Espíritos. É bem interessante você. Uma criança não é um livro em branco. Ela não chegou aqui, ela é um espírito que já vem, ao longo das encarnações, tendo as suas experiências. E isso está armazenado. Né? Então, o espírito ele vai desenvolvendo, ao longo das suas encarnações, através das próprias experiências dele, tendências à violência. Então, ele cria uma predisposição em estar inserido dentro de um ambiente violento, ou então sofrer alguma violência, porque já são tendências que ele vem gerando e que a frequência dele vai conectando ele, entendeu? Mas não é que é planejado assim, eu vou ser violentado, eu vou ser maltratado. Não, eu não acredito nisso, não. Então, a possibilidade de mudança de padrão, a gente já falou, né? Que vai depender muito da condução do... Levantamento das dificuldades orgânicas, que a gente está aqui conversando. Quando vai ocorrer isso? Né? É uma reencarnação que já precisa de um planejamento melhor, né? Muitas vezes com a ajuda de espíritos que têm, né, um conhecimento, né, até geneticistas. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 335, os espíritos dizem que pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Muitas vezes é ao limite daquilo que vai ter o aprendizado. Né? Tem pessoas que dependem totalmente, às vezes, né, nas suas dificuldades físicas. Quanto aprendizado ele vai ter? O aprendizado da humildade, muitas vezes, né? De aprender a ser servido, de entender que tem limites. Tanta coisa a gente pode estar tirando de cada situação. Eu tenho, na minha família, meus primos, eles têm um filho que tem ele tem uma doença degenerativa. Desde pequenininho deram para ele muito pouco tempo de vida. E essa família toda se mobilizou de uma forma espetacular. Ela foi até na China, parou com o filho dela, fez campanha, juntou dinheiro, tratando. O filho dela já superou e muito. E ele não, simplesmente, ele tem que ser alimentado, ele tem que ser trocado, tudo. Mesmo assim, o amor daquela família, o que mobilizou essas pessoas, ele transformou a casa dele para poder ter mais, né? Tinha desnível a casa, ele mudou a casa inteira para poder eles poderem facilitar, né? Levar o filho para a rua para ele ver o dia, né? Eles fazem turnos porque dentro da doença dele ele não dorme muito, então eles fazem turno para cuidar. Então é avô, é irmão, é pai, é mãe, todos nessa experiência incrível. Então, imagine essas pessoas, o que elas foram adquirindo, principalmente, eu penso assim, do que é o amor, de fato. O que é esse amor? Só aproveitando esse relato seu, na minha família também tem um caso de uma sobrinha minha que ela nasceu com uma doença rara e que a médica disse realmente que ela só sobreviveria até os 8 anos de idade. E aí, tudo bem, a gente levou, hoje ela tem 16 anos. Não tem cura, mas não cria uma dependência tão grande assim, ela já consegue fazer tudo. É uma doença de depósito, glicogenose. E aí uma mulher uma vez foi na nossa casa, quando a gente descobriu a doença, foi com 2 anos de idade. A mulher falou para a gente o seguinte: ela deve ter sido muito ruim na reencarnação dela antiga, e agora ela está pagando pelo que ela foi na outra reencarnação. Eu queria saber se tem algum a ver ou se foi só para assustar a família e deixar a gente triste nesse sentido. Qual é o seu nome? Marina. Marina, você acha que depois que você viu reencarnação como um processo educativo, que de fato essa pessoa que nasceu na sua família veio para pagar alguma coisa?
de castigo. Não existe isso. Hoje, assim, com esse conhecimento que eu tô, pouco conhecimento que eu estou tendo, eu creio que não. E eu acho que ela que se considera espírita, eu acho que ela deveria voltar a estudar. Está precisando se atualizar um pouquinho, né? É porque ela assustou muito e a gente ficou muito triste. Não. Por conta, né, de... Entenda. De achar que isso estava sendo uma punição para ela e para a família, porque, querendo ou não, é abrir mão de muita coisa. É você passar Natal, Dia das Crianças, tudo em UTI. É ficar uma semana em casa, uma semana em UTI. Uma semana em casa, uma semana em UTI. Então, é como se a família toda estivesse pagando uma punição por algo da vida passada. Não, delete isso. Isso é um conceito ainda muito antigo, né? O espiritismo, lá nos primórdios dele, bebeu muito da fonte do hinduísmo, né? E que realmente tem essa questão, né, de você estar pagando, resgatando. Não. Vamos entender qual é o aprendizado que a gente vai ter se toda vez que eu vier, que eu reencarnar, eu vou vir para pagar alguma coisa, para me vingar do outro. Aí, Marina, em uma certa vida lá, me matou. Aí eu venho, mato Marina, porque ela merece, ela precisa pagar na mesma moeda. Ainda tinha isso, né? Tinha que ser igual, sentir a mesma dor. Aí ela volta com raiva de mim. Qual é o aprendizado que eu tive? Será que o Criador ia ter todo esse trabalho, todo esse projeto imenso, que é o universo, que somos nós, para a gente ficar nessa briga pequena? De forma nenhuma. Qual é o aprendizado? O aprendizado não é esse. Então, com certeza, encare essa pessoa como alguém muito especial que chegou na família de vocês, para que vocês aprendessem o que é o amor verdadeiro. É aquilo que eu falo, né? O que é o verdadeiro sentido do cuidado do outro. Né? Então, é muito mais isso, acredite, do que pagar pecados. Com certeza não é, né? É que a gente tem muito essa coisa do pecado, né? Eu tenho que pagar meus pecados. A gente precisa estar muito isso. Essa é uma cultura que está muito, né, religiosa, que está muito dentro de nós, né? A gente está aqui para aprender, sempre. Por pior às vezes que possa parecer, ao final, você vê a situação e diz, realmente, eu hoje sou uma pessoa melhor porque eu vivi o que eu vivi. Eu acredito que a nossa cultura vem muito de um Deus que ele pune, sabe? Que ele é punitivo, que ele machuca, que ele quer... Né, que você pague por aquilo que você fez e às vezes tem as situações, né? E queira ou não, imagina se eu me coloco no lugar da colega, imagina se está numa situação complicada, chega uma pessoa e diz que é uma punição. Isso é uma falta até de bom senso, triste, né? Mas enfim, a gente precisa aprender a filtrar aquilo que chega, né? Tudo são desafios, né? Sim, ela falou isso, mas como eu encaro isso? Né? Por que eu estou encarando dessa forma? Tudo é para nós, sempre, sempre. Essa questão de punição aí, tem muito a questão do esse Deus punitivo, né? A gente aprende, Deus castiga. Quantas vezes eu vi isso quando eu era pequena? Isso vai ter uma discussão boa aí de Deus, né? Já teve, né? Quem assistiu a aula de Deus? Quem não assistiu, não perca hoje de tarde com o Luiz, viu? Que vai abordar muito isso, viu? Então, realmente a gente precisa rebobinar muita coisa. Nós estamos no século XXI, nosso conhecimento hoje, a sociedade é outra, né? A tecnologia é outra, tudo é outro, né? A sociedade muda. Então, a gente precisa atualizar um pouco, né? As nossas concepções, né? Solidariedade dos amigos, né? Também a gente pode contar com isso, né? Lá, e aqui na questão 342, fala que no momento da reencarnação, se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-no e frequentemente o seguem durante a vida. Muitas vezes a gente combina com esses amigos, né? Que a gente tem afinidade para reencarnar junto, se encontrar novamente. Esse combinado ele pode acontecer, inclusive em desdobramento, porque vocês já sabem, já tiveram aula de libertação. A libertação parcial, que é o desdobramento, nos transporta aí para as esferas espirituais, onde a gente encontra tanto as nossas afinidades, os nossos desafetos desencarnados, como os encarnados também. Então, a gente lá tem como se comunicar. E, muitas vezes, esses combinados já passam
são feitos lá, né? Então, são espíritos que nos ajudam, muitas vezes, no nosso planejamento, que dão aqueles toquezinhos básicos, né? E podem ser amigos e familiares encarnados e desencarnados, por conta dessa possibilidade do espírito, né, de em desdobramento estar aí, né, conversando e planejando fora do corpo físico, fora da matéria. Alguma? Eu percebi que tinha ali o levantamento das questões orgânicas e, na sequência, a solidariedade com os amigos. E aí eu falei, será que no próximo slide vai ter algum levantamento das questões psicológicas, psíquicas? Eu estava esperando passar para o próximo slide para saber se existiria ou não. Como eu vi outro tópico, a pergunta que eu tenho é a seguinte. No planejamento reencarnatório, é possível que exista, dentro daquele projeto, ou biológico, ou social, ou espiritual, algum levantamento das questões psicológicas, psíquicas, comportamentais, de personalidade? Sem dúvida. Que precisam ser tratadas também? Sem dúvida. E muitas vezes são tratadas no plano espiritual, tanto do ponto de vista, no momento em que vai fazer, por exemplo, o tratamento perispiritual, muitas vezes as pessoas chegam com necessidade, né, de estar trabalhando esse corpo espiritual. Lembre que a nossa mente está lá, né? Isso também está sendo trabalhado, porque a maioria dos problemas que a gente tem, quer dizer, os problemas que a gente tem ao desencarnar, isso não é do corpo físico, mas da realidade, é do ponto de vista psicológico, né? Esse levantamento das dificuldades orgânicas é de quando você vai reencarnar com essas dificuldades. Então, é feito um planejamento com isso, né? Para que ele, quando o corpo físico dele tem algum problema, de que forma que vai ser, como é que é a experiência que ele vai passar. Mas, com certeza, o psicológico está aí também. Eu pensei justamente nos aspectos comportamentais. Pessoas são mais extrovertidas, outras introvertidas. Algumas têm muita facilidade em dizer o que pensam, outras não conseguem. É um grande exercício que precisa ser desenvolvido, até para questões simples do dia a dia. E isso tem uma conexão muito forte com todos os aspectos da existência. Sim. Saber dizer sim, saber dizer não, saber se pontuar, saber se expressar, muitas vezes. Tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que tem muita facilidade. Então, essas questões todas me ocorreram relacionadas ao próprio desenvolvimento do espírito. Eu acho que, com certeza, deve ter psicólogo lá no plano espiritual também, né, trabalhando isso, né? Isso eu não tenho dúvidas. Claro que é trabalhado essas questões, mas entenda que tudo isso que você está falando são habilidades que você vai desenvolver ao longo das suas experiências. Não vai ser alguém lhe dizendo, pode até dizer, você vai passar por aquela experiência, mas é você, cabe a você. Ninguém vai conseguir resgatar isso. Então, são as habilidades, são situações em que você vai ser colocado, que vão ajudar você a ser mais desenvolto, vão lhe colocar em situações de vez que outra que você vai ter que se expor mais. E aí você vai ir vencendo isso, mas é um trabalho muito individual, muito seu, né? É o seu psiquismo, né? É você com você. Né? Então, o que a reencarnação vai lhe possibilitar são situações para que você coloque isso à prova. Que você diga, não, agora eu vou conseguir. Né? Um exemplo que eu tenho muito forte em casa, meu marido, Roberto, ele trabalha no básico também. Ele tinha uma dificuldade imensa, gigantesca, de chegar aqui e se expor. Né? A gente diz que atrás de todo tímido tem um orgulhoso, né, que não quer ser julgado, que não quer ser motivo de comentário, né, de críticas. Então, normalmente, a pessoa se retrai muito. E ele era um retraído. Né? E, no dia que disseram para ele isso, que atrás de um tímido tinha um orgulhoso, ele começou a buscar o que fazer. Hoje, ele dá aula. Ainda tem muitas dificuldades, muitas. No básico, ainda ele não veio. No online, ele se soltou um pouquinho mais, mas ele está ali buscando vencer essa dificuldade, essa timidez. Né? Uma hora ele vai vir para o básico aqui. Mas e é uma pessoa que tem um conteúdo imenso, mas que tem essa dificuldade, está aprendendo. Quer dizer, quando ele vier na próxima encarnação, ele já vai vir um pouquinho melhor, né? Já venceu alguns medos, alguns receios. Né? Pronto. Aí a gente falou lá do contato fluídico com os pais. Como assim, Tânia? Esse contato pode acontecer muito antes da reencarnação. Por quê? Você já pode estar se combinando,
De repente, eu posso escolher que Marina vai ser minha mãe na próxima reencarnação. Nós temos propósitos similares, afinidades. Eu acho que meu aprendizado com ela vai ser muito bom. E a gente tem esses contatos aí nesse período de desdobramento. Muitas vezes o espírito já se aproxima da suposta família, futura família dele, para sentir o ambiente, né, a energia, né, já existe uma troca em relação a isso. E engraçado que eu tive ontem um depoimento, que eu dei essa aula ontem, sexta-feira, e uma que eu dei assim antes de começar a pandemia, que uma aluna fez um depoimento. Ela disse que dormiu em desdobramento. Ela encontrou um rapaz que chegava e dizia para ela, se apresentava e dizia que ele ia ser o filho dela. Ela, como assim? Não estou nem pensando. Ela disse, eu tinha 1 ano de casada, não estava nem pensando em ficar grávida. Eu disse, não, eu vou ser seu filho. Eu vou nascer, né, e você vai ser minha mãe. E ela disse assim, não, mas eu não estou nem pensando se mas eu vou ser, mas não vou ter essa aparência, viu? Minha aparência vai ser diferente, mas você vai ser minha mãe. E disse que ela acordou com aquilo na cabeça, né? Meses depois ela ficou grávida. Então, olha que legal, né? Eles já veio se apresentar antes, né, dizer que vinha. Diz que daí eles conversaram várias coisas, né? Ela disse que foi uma experiência incrível, né? Eu conheci meu filho muito antes dele ser gerado aqui dentro na minha barriga. E ontem uma aluna falou uma coisa que foi fantástica. Ela disse que, quando a gente estava falando disso, disse que a filha dela, pequenininha, um dia disse, a gente estava falando da fila, brincando, né, que tem aquela fila enorme, né? Se você não ficar esperto, a fila anda, você sobe e não reencarna, né? Porque tem muita gente que não reencarna. Aí ela disse que a filha dela, pequenininha, disse assim para ela, mãe, eu lhe escolhi. Como assim? Como lhe escolheu? Olha que legal. Disse, eu já lhe conhecia, antes de nascer eu lhe escolhi. Aí ele disse que, mas me conte isso direitinho, minha filha. Assim, tinha uma fila de gente, tinham várias pessoas e tinham várias mães para eu escolher. E eu escolhi você. Eu disse que eu só queria se fosse você, certo? E ela começou a contar como era essa tal fila mesmo. Ela descreveu, e criança, né, muito. Aí descreveu a casa. Ela sabia a casa que ela queria, ela sabia a mãe que ela queria, tudo programadinho. E diz que quando ela nasceu, né, ela estava mais grandinha e tudo, eles estavam procurando a casa. Quem escolheu a casa foi a menina. Ela disse, mãe, essa é a casa que eu vi, a gente vai morar aqui. Aí eles foram comprar a casa. Olha que coisa legal, coisa interessante. Tem uma pessoa aqui que eu acho que queria falar só um pouquinho. Que alguém pediu para falar primeiro? Não. Então tá, desculpa. Alô? Tudo bem. E quando é uma pessoa violentada e nasce a criança, qual é a escolha aí? Não teve escolha, foi aquele princípio que eu disse. A situação favorável, energeticamente, tem aquele espírito que está sem planejamento, está ali por frequência, vibração, pá, se conecta, sintoniza. Nesse sentido, não tem planejamento nenhum. Por isso que eu disse que a gente não pode dizer que toda a reencarnação é toda bonitinha, né? Mundo de Alice, toda planejadinha, bonitinha. Viu? Quer dizer que a sua filha... Quem que disse que é sua filha também? Foi? Ela disse que ele escolheu, foi? Que massa. Muito legal. Então, aqui, ó, é a aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo, a partir de escolhas antes da fecundação. Então, isso aconteceu antes, né? Preparação para uma nova existência é a forma da pessoa meio sondar, né, o terreno, aonde vai, com quem vai estar, sentir, né, essa energia. Espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo educativo, porque nós fazemos as nossas escolhas a partir disso, pela nossa afinidade, pela nossa sintonia, pelo nosso propósito. Podem ser espíritos com relação de afeto e desafeto. A gente deu até o exemplo dos gêmeos, né? Necessariamente não são espíritos que estão ali afinizados num amor profundo. Às vezes podem ter dificuldades e que dizem, vamos nascer junto, porque pode ser que dessa vez a coisa vá, né? Tem também como objetivo a harmonização, já se sentir inserida, harmonizar. Nesse caso das mães que se lembraram, essa que se lembrou mesmo, já pensou que bacana? De você receber já esse espírito, essa criança, sabendo que você já conversou, já conversaram, já falaram, ela já tinha vindo lhe ver. Imagine que conexão, né?
Então, esse é o contato que a gente fala com os pais, né? Ligação do espírito à matéria. Em que momento isso ocorre, né? Em que momento a alma se une ao corpo? Né? Essa é a pergunta 344 do Livro dos Espíritos. A resposta dos Espíritos. A união começa na concepção, mas só é completa pela ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, no momento da concepção, e o acoplamento acontece exatamente quando o óvulo nida na parede uterina. Naquele momento, o espírito se acopla. Se acopla através do seu perispírito, né? Então, é como se ele criasse esse laço, né? Se conectasse, e à medida que o embrião vai desenvolvendo, o acoplamento vai ficando cada vez mais intenso. E é quando também o nosso perispírito já começa ali a atuar na formação do seu corpo. Então, ele vai ter a influência do perispírito do espírito, que está reencarnando, e da própria mãe também, né? Porque ele está ali, né, inserido dentro, né, do corpo da mãe. Então, também existe uma influência. Por isso que a gente fala que a ligação materna é muito forte, né? Porque você está gerando. Né? Então, você vê a mãe, muitas vezes, emocionalmente, aquela labilidade emocional. Pense que você está com um outro ser, um outro espírito que tem vontade, que tem desejo, que é diferente, às vezes, da sua. É possível que, durante o nascimento mesmo, o parto, venha espíritos mais elevados assistir, presenciar aquele nascimento, ou só quando... Eu penso que, nos hospitais, é o local que mais tem espíritos, tanto ajudando, contribuindo para os nascimentos. Para aquele certo parto, por exemplo. Pode, se for uma necessidade. Por exemplo, essa mãe que sonhou com um filho, é possível ter um espírito que foi auxiliador, que auxiliou, que orientou, ele está ali presente no nascimento? Acho que tudo é possibilidade. Ou é frequente e independente? Assim. Se você parar para analisar, por exemplo, onde ocorre o maior número de nascimentos são hospitais e o maior número de mortes também em hospitais. Então, você tem muitos espíritos trabalhando ali, tanto para receber, ajudar nesse processo de nascimento, como de morte também, de desencarne. Então, sempre tem. A gente vive num mundo pleno de pessoas que estão desencarnadas fora do corpo e que, de uma certa forma, atuam na nossa vida, né? Então, no hospital tem muitos médicos desencarnados, muitos espíritos que auxiliam os médicos, os enfermeiros, os pacientes. Bom, vamos parar para pensar. Tânia é adulta, tem essa estatura, né? Vocês já pararam para pensar como é o perispírito de vocês? Como é que é o perispírito de vocês? Como é que vocês pensam que ele é? Pararam para imaginar qual é a aparência do perispírito de vocês? Exatamente. É igual a gente está dizendo que o perispírito foi um molde do corpo. Então, o corpo aqui é uma representação. Então, exatamente é o que eu sou. É meu perispírito, ok? Bom, por que eu falei isso? Eu desencarno. Não quero desencarnar agora não, viu, gente? Eu ainda tenho muita experiência, mas vou desencarnar eu para não desencarnar ninguém aqui do auditório. Eu desencarnei. Eu chego lá no plano espiritual, desencarne, com meu perispírito nessa forma, adulta. E aí, como é que eu faço para ir para um corpinho que está se formando lá ainda, muito pequeno, para me acoplar ali? Porque vamos lembrar que perispírito é matéria, também se lembra? É formado da mesma matéria no nosso corpo físico, que é do fluido cósmico universal, modificado para aquelas condições da experiência na dimensão espiritual. Mas é uma matéria muito sutil, que a gente não consegue perceber, né? Isso a gente fala que é a quintessência da matéria, mas é matéria.
E aí, como é que eu vou fazer? Vocês concordam que eu preciso fazer uma redução do perispírito para ele caber dentro de um corpo de bebê, de um feto, não é? Então, como é que ocorre isso? A regressão do corpo espiritual, tá? Até a forma fetal ocorre pelo justamente a redução desses espaços, porque intramoleculares. Nós também, enquanto matérias densas, temos uma boa parte de espaço entre as nossas moléculas, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ele vai ter uma redução. Como essa redução ocorre? Através do que a gente chama de prostração de forças. O próprio feto está gerando, no momento que está em formação, um campo magnético que vai contribuindo para a redução do perispírito. É como se ele fosse sendo condensado, diminuindo esses espaços entre as moléculas dele. Então, tem o feto, o corpo do feto que está formando esse campo, e o do próprio da mãe também, né? A gente tem sempre que levar em consideração a atuação do campo magnético da mãe, né? Então, ele é reduzido para que ele possa se acoplar a esse corpo que está em formação. Tá? Ele é induzido pelas energias do desenvolvimento do embrião, como eu falei, né? E, nesse momento, aumenta muito o intercâmbio fluídico com a mãe. Por isso, também essa interferência que o perispírito da mãe, o campo da mãe, né? Ali, Sueli, que o campo da mãe também promove. Quando ocorre isso, essa questão do perispírito que se adapta ou se adequa ao corpo do bebê, eu li uma parte aqui do livro que me causou até dúvida, que ele fala sobre a densidade perispiritual extremamente desestruturada, que às vezes é o que causa o óvulo que não é fecundado, né? Tipo, o aborto, ele acontece pela densidade do perispírito, ou seja, ele fala como se não conseguisse se adequar àquele óvulo. Ele é tão denso que ele não consegue, pelo menos foi o que eu entendi, mas eu fiquei realmente na dúvida. Ele fala assim, alguns espíritos prejudicam o processo de reencarnação por causa da sua densidade perispiritual, extremamente desestruturadas, que, às vezes, por não conseguir se fixar-se ao óvulo fecundado. Sim. Como eu interpreto isso, certo? A densidade que ele fala não é só do ponto de vista material, mas também aqui, psíquica. Então, psiquicamente, às vezes, você tem uma vibração tão baixa que você não consegue dar continuidade a isso, certo? Então, é isso. Então, não vai se acoplar. Então, várias situações. Por exemplo, a própria energia gerada pelo pai, que às vezes não quer aquele reencarne, não quer aquela criança, a própria mãe, né? E o próprio espírito, ele começa a perceber isso, muitas vezes ele não se acopla, ele desiste, né? Porque ele sabe que vai encarar situações que ele não quer viver aquela experiência. Eu já tenho uma amiga mesmo que fala que recebeu uma psicografia há muitos anos atrás, que ela perdeu um neném já, e ela disse que foi justamente isso. O pai não queria, rejeitou o tempo inteiro, e a criança disse que mandou uma psicografia dizendo que ele desistiu, simplesmente, né? E os seus pensamentos, o seu próprio psiquismo pode influenciar. Em que condições você que está reencarnando, está encarando a sua própria reencarnação? Aí é muito aqui, é nesse aspecto aí que eu entendo o que está colocado aí. Tá certo? Agora, aborto espontâneo também pode ser uma opção do espírito mesmo. Só não quero, desistiu, está no meio do caminho, resolveu o que não quer. Não está preparado, volta, né? Aí tenta vamos dizer assim, enganar ali, né, o processo, e aí desiste. Mas pode ser. O aborto provocado aí passa pelo livre-arbítrio, né? E aí que fica muito difícil, às vezes, a gente julgar também, porque a gente não sabe que situação, né? E entender que o aborto provocado não é uma responsabilidade só
por exemplo, da mãe, porque normalmente vai muito para a mãe, né? A mãe assassinou, a mãe matou, mas existe todo um contexto. E aí, o pai que não quis, a família que não aceita, tantas outras coisas, todos estão envolvidos. Todos são responsáveis por aquilo. Né? Mas pode ser. Né? É o livre-arbítrio da mãe de não querer, né? Ou não suportar a pressão que está aí em volta dela. Então, espírito forte, né? Mesmo é espírito forte que diz eu venho e venho, pronto. Aí sempre para mim eu vejo é a determinação do espírito, gente, não tem. Cada situação vai depender de quem está vindo, né? Tem gente que passa uma vida, né, sendo, vamos dizer assim, renegado, e ele cresce, ele vai, ele luta, ele batalha e disse aqui venho. Aí é o espírito. Bom dia. Bom eu queria dia. saber se tem alguma justificativa para o inverso, quando a família quer muito ter um filho e eles têm várias tentativas e acabam não conseguindo. Aí a gente volta naquele universo de possibilidades. Às vezes é uma experiência que a mãe está precisando, que o pai está precisando, a família está precisando, né? Quantas vezes, talvez, lá atrás, essa pessoa renegou muito uma maternidade e não aceitou. Então, tem vários motivos que podem ser. Pode ser desde o orgânico mesmo, um problema orgânico, até uma questão espiritual, né? Mas é sempre a necessidade de passar por aquela situação, é sempre. Né? Algo tem. Se eu não quero muito, eu conheço pessoas assim, que aquela pessoa que, inclusive, já entrou na fila para adoção, já que não consegue gerar, não tem nenhum problema físico, mesmo assim, ela não consegue engravidar, nem ela, nem o marido, e nem adotar. Nem adotar. O que vai trazer para ela de aprendizado o fato dessa encarnação ela não poder exercer a maternidade? O que ela precisa aprender com isso? Né? Então, não tem como dizer uma justificativa única. Pode ser várias justificativas. O reencarnante, nessa fase, está criando um campo magnético, que foi aquilo que a gente conversou agora, que vai atuar como molde, onde as células físicas vão se ajustando. Então, magneticamente, né, nossas moléculas vão se... a divisão ocorre, a gente vai se acomodando e formando o nosso corpo. Então, ele é um molde. O nosso perispírito é o nosso modelo organizador biológico. Ele é biológico e também é psíquico, porque a nossa mente, o nosso psiquismo está lá. E isso também influencia na formação do corpo, viu? As nossas questões psíquicas influenciam diretamente na formação do próprio corpo. Influência do perispírito no padrão hereditário, conforme as necessidades do espírito. Dependendo do grau evolutivo desse espírito, ele consegue manipular e excluir determinadas genes ou coisa que pode causar algum problema, se não for necessário. Porque existe a carga, tudo bem, existe a influência do espírito, mas tem a carga genética. Existe uma heredidade, né? A genética está ali do pai e da mãe. Pode ser que algum desvio de algum gene que vai causar algum problema para ele e aquilo não vai acrescentar em nada no aprendizado dele, ele pode suprimir isso, ele pode modificar isso. MOB, que é o que chamado é o modelo Hernani Guimarães, né? Tem um livro que fala muito sobre perispírito, e ele chama isso de modelo organizador biológico, né? Que vai promover essas alterações nos padrões genéticos, estruturação e definição da forma biológica. Ele tem até um modelo geométrico, que vai desde lá do nascimento até você ir para o plano espiritual de novo, né? Do corpo inicial até a mente. É bem interessante esse livro. É Perispírito, Hernani. Eu acho que não me lembro se é Perispírito. Luiz, você se lembra esse nome desse livro? Se é só Perispírito, de Hernani Guimarães? Só Perispírito, né? Porque tem um que é só as modelações, mas acho que é outro. O espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida em que se aproxima o nascimento. Então, à medida que ele vai chegando próximo de nascer, essas memórias dele, né, dessas experiências lá no plano espiritual e suas vivências vão deixando de existir, vão diminuindo. E existe um propósito para isso. A gente já viu que nada
vai contribuir eu ficar lembrando das minhas vidas passadas, dos meus afetos e desafetos, porque não vai me dar uma oportunidade de viver essa encarnação com esse novo personagem. Eu vou ficar vivendo a vida de outro, lembrando. Então, esse personagem que é criado para que o espírito tenha as novas experiências, tente rever aquilo que ele não aprendeu, né, aqui, é necessário que ele venha com páginas, num livro de páginas em brancos, o personagem, né, para que ele viva essa experiência. Se eu começar a me lembrar que Marina, que eu gravei o nome dela, viu? Marina, né? Marina foi uma pessoa que me traiu na outra encarnação, como é que eu vou ter uma experiência, estar aqui olhando para a Marina, agora dando aula, dizendo, evolua, eu querendo matar ela pelo que ela me fez. Então, eu não tenho ganhos com isso, né? E existe uma questão biológica também. A nossa mente e as nossas experiências estão lá na dimensão espiritual, não na dimensão material. Então, meu cérebro aqui percebe essa realidade. Então, é essa minha consciência de agora. O meu inconsciente eu não acesso assim, porque ele está lá no plano espiritual. Por isso também a dificuldade da gente resgatar essas memórias. Elas não pertencem a essa dimensão. Ok? Uma pergunta, Tânia. Mas quando retorna, como é que fica essas memórias? Você pode relembrar ou não, depende. Depende muito de como você já está, seu acesso, como você já consegue, vamos dizer assim, o seu aprendizado. Como é que está esse aprendizado? Eu já sei como lidar com isso. Tem algumas memórias que podem vir para você, outras não. Não é que você sai lembrando todas as suas vidas, certo? Você não tem acesso só porque desencarnou a tudo. Eu acredito que a gente só vai ter acesso àquilo que vai ser relevante para o nosso aprendizado lá. Aí eu acho que a gente acessa. Hã? Só um pouquinho. Com a regressão, você vai ver toda a sua vida passada. Depende até onde vai. Você pode vir, né? Agora, a regressão, assim. A regressão para quê? Não, eu estou dizendo assim. Existe uma questão terapêutica, que muitas vezes é importante, a regressão é utilizada para isso. Aí tem que ser uma coisa com um profissional muito competente, que saiba realmente fazer isso, né? Porque pode ter consequências muito sérias. Ele pode estar trazendo coisas aí que a pessoa não vai dar conta, e aí como é que vai ser? Então, a regressão ela tem que ter muito cuidado sobre isso. Você tem acesso, sim. Você regride da vida uterina e da vida uterina até a vidas passadas. Você pode fazer. Certo? Mas aí, sempre a pergunta, para quê? Por quê? Qual é o objetivo? Para saber quem eu fui? Muito fácil. A gente já foi tudo. Tudo que você imaginar. A escória, já foi. Sabe? Já fomos pessoas boas? Já fomos. Mas já fomos tudo. Será que eu quero saber mesmo? Que eu já matei, que eu já roubei, que eu já me prostituí, que eu já lutei em guerras, que eu fui um sanguinário. Será que a gente está preparado para isso? Então, tem que ter uma... Oi. O sexo dos espíritos, eu decido lá no plano espiritual se eu vou vir mulher, homem ou não? Dentro do seu planejamento, você pode definir. Mas o espírito é um ser assexuado. Não, é um sexuado. O espírito não tem sexo. O espírito em si não tem sexo. Aliás, a gente nem sabe direito o que é o espírito. Como é o espírito, se tem forma, não tem forma, se tem luz. A gente não sabe. A gente representa ele como luzinha, sabendo que ele não é. A gente já viu na aula de espíritos, né? Ele não é luz, ele não é energia, porque energia é matéria, ele não é matéria. A gente não sabe exatamente, mas não é um ser assexuado. Essa questão do gênero está muito ligada ao nosso plano e pela uma necessidade reprodutiva. A gente precisa se reproduzir, então a gente precisa ter essa formação, né? Mas a aparência fica da última encarnação, né? Enquanto a gente está no plano espiritual. Perispírito, não espírito. Isso. Espírito é uma coisa, o perispírito é um corpo de manifestação do espírito no plano espiritual. Sim. Da mesma forma que o nosso corpo material é um corpo de manifestação, que o corpo se utiliza para se manifestar nessa dimensão material. Entendeu? Okay. É isso, não o espírito. O espírito não tem sexo. Ele pode definir qual é o corpo que ele quer vir, masculino ou feminino. Algumas leituras que eu fiz fala que eu tive uma tia que desencarnou recentemente. Aí as pessoas, para nos acalentar, fala que os pais dela reencontrou com ela agora reencontrou com os pais, com os irmãos que já desencarnaram.
Aí eu penso, deve ter a mesma aparência, né? Para você chegar lá e encontrar os seus familiares, seus amigos. Bom, deixa eu te falar. Primeiro a gente vai ampliar, vamos lembrar e vamos ampliar o conceito de família, amigos, familiares. Vamos ampliar isso para a família universal. Então, quantos maridos você já teve, quantas mulheres você já teve, quantos filhos, quantas vozes, quantos pais, pegando todas as reencarnações? Qual deles você vai escolher? Qual a mãe que eu quero encontrar no plano espiritual? Qual o pai que eu quero encontrar? Então, vamos ampliar isso para algo mais amplo. Ampliar para algo mais amplo é ótimo, bem redundante, né? Vamos ampliar isso para a família universal. Certo? Começa aí. Pode ser que eu reencontre esses espíritos que se propuseram a ser meus familiares aqui ou não. Porque lembra que eu falei que nós vamos para o mundo espiritual, para cidades espirituais nos quais nós nos afinizamos. Necessariamente não é o mesmo que sua mãe atual, seu pai, seu filho, seu marido. Então, pode ser que a gente não se encontre. Agora, certamente, você sempre terá pessoas, né, de afinidades suas que estarão presentes e lhe recebendo de alguma forma. Sempre estarão, mesmo que você não perceba que elas estão lá, porque às vezes a gente está num estado de perturbação tão grande que a gente não reconhece. Como nos reconhecemos? Perispírito, sem sombra de dúvida, é a nossa carteira de identidade. A lei que fala muito isso. Mas não é só pela aparência do perispírito, mas pela a sua essência que está lá. Os espíritos se reconhecem por afinidades, e não é aparência, é pelos sentimentos, pela frequência que você emana, pela vibração. É isso que nos atrai. Isso são os nossos espíritos afins. Pessoas que conviveram, que têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Certo? Então, o reconhecimento é esse, não é, esse reconhecimento de face material, como a gente se reconhece aqui. É diferente. E a gente sempre fala que é tão verdadeiro isso, que eu, num corpo material, sou capaz de olhar para alguém, querer matar essa pessoa, sorrir, e essa pessoa não saber o verdadeiro sentimento que eu tenho lá dentro. No mundo espiritual não tem isso, porque você emana a vibração. Aí você emite a luz, a cor, o sentimento, a frequência, a energia. É isso que vai fazer você se reconhecer. Você reconhecer seus familiares, esses espíritos afins, que necessariamente não precisa ser somente dessa encarnação. Agora, você pode se apresentar, sim, com a aparência. A última, que normalmente, quando a gente desencarna, você fica mais ligado a essa forma, né? Porque você ainda está muito próximo da reencarnação. Você pode estar ligado e você, à medida que você evolui, você consegue, inclusive, modificar a forma desse. Eu estou querendo, pode ficar mais magrinha, mais altinha, mais novo, um pouquinho. Você pode manipular isso ou se apresentar com uma outra forma de um outro personagem, em uma outra vida que você se afinizou mais. Mas, a priori, é isso, que nós nos reconhecemos, as nossas famílias, nós reencontramos por sintonia, afinidade. Então, agora eu fiquei meio confusa. Com relação a justamente isso, que está falando assim, espírito, a gente ainda não sabe qual a forma, que é uma luz. Uhum. E quando a gente desencarna, a desencarna vai ser a última matéria da gente, da vida naquele momento, né? Morri, desencarnei, eu vou estar naquele jeito. Quando a gente fala que naquela, tem uma aula que falou que quando o espírito da gente sai do corpo e faz aquele encontro, como por exemplo, falou, citou tua mãe, eu tive um encontro com uma tia minha. Como é que eu defino? Então, como é esse encontro ali? Ela está na forma dela perispiritual. Sim. Então, quando eu vou estar encontrando ou falando com algum familiar meu de lembranças dessa vida, será o perispírito. Sim. O espiritual, o espírito, a gente não tem noção de forma. Não temos mesmo. É a mesma coisa a gente tentar explicar Deus. Até hoje a gente tenta explicar, já tentou dar uma forma para ele, porque nós demos uma forma para ele. Né? Então, quando eu for falar agora, por exemplo, eu tive um encontro com o perispírito da minha tia. Com o espírito. Ele só está utilizando aquele corpo para você ali, para ele poder se manifestar nessa dimensão espiritual. Entendeu? Então... Imagine como se você tivesse... Quando um astronauta desce, por exemplo, vamos dar um exemplo bem assim. Quando um astronauta desce num planeta onde tem condições diferentes, né? Temperatura, de tudo, de gravidade, ele precisa usar uma roupa, né? Para poder chegar lá, porque aquelas condições não
favorece para que ele se manifeste ali, que ele possa ficar ali andando e tudo. Pense mais ou menos nisso. O espírito, para se manifestar aqui, ele precisa dessa roupa carnal, que tem essa densidade, que tem essa vibração e que possa ficar aqui, para essas condições atmosféricas. Certo? No plano espiritual, que é uma outra vibração, uma outra densidade, ele vai vestir uma outra roupa, que é o perispírito. Deu para... É uma associação assim bem simplesinha, mas que foi assim que ele se arrumasse para aquele encontro. Exatamente. Se vestisse desses corpos com uma vibração compatível com a faixa vibratória que ele vai estar se manifestando. Na então, crosta, nas não tem forma. Ai, meu Deus do céu. Como é que... A gente não sabe. Se tem, a gente não sabe. A gente não descobriu ainda. É porque a gente vai imaginando, tipo assim, né? A gente quer, mas isso é uma necessidade nossa. É porque também algumas novelas, quando falam um pouco de espiritismo, mostram muito, né, aqueles senhores, aquelas mulheres muito calmas. Aí tem a parte cenográfica, né, da coisa mais romantizada. Leve, então, né? a gente cria essa imagem de que o espírito vai ser mais ou menos daquele jeito ali, né? Então, mas mesmo nas novelas, o que eles estão mostrando é a forma perispiritual. Entendi. Não é o espírito, é a perispiritual. Agora eu entendi. Transformação no corpo astral. Durante o processamento, né, da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, quanto ao novo meio ambiente que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional. Ora, eu acabei de dizer que para eu me manifestar nessa dimensão, eu preciso desse corpo material que vai estar adaptado às condições desse planeta, à gravidade, ao tipo de alimentação que eu vou ter, né? Eu respiro, a gente precisa de oxigênio para respirar. Então, esse corpo material foi concebido para poder transitar aqui na nossa crosta, ok? Quando eu desencarno, o meu perispírito vai estar no plano espiritual e as necessidades deles vão ser diferentes, de acordo com a esfera que ele vai estar, de acordo com a cidade que ele vai estar. Ele não vai precisar comer, se alimentar com essa alimentação tão densa. Né? Se bem que a gente até falou, né, que tem uns espíritos que estão comendo pizza ainda, churrasco. Luiz mesmo disse que só vai para o plano espiritual se tiver churrasco, senão ele não vai, né? Né? Mas ele vai ter toda uma dinâmica diferente, né? No plano espiritual. Então, aquele corpo está adaptado àquelas condições. Quando eu volto para cá novamente, eu reencarno, ele precisa ser modificado para poder novamente estar aqui se acoplando a um corpo material mais denso. Deu para entender? A modificação é feita de acordo com a necessidade. Inclusive, isso tem relação com a pessoa, porque o perispírito, né, a adequação do perispírito tem a ver com a vibração, frequência da pessoa, ou a densidade dela, vamos dizer assim, né, e do local onde ela vai habitar. Certo? E para que são essas alterações, alterações necessárias para a natureza do seu processo de aprendizado? Sempre a gente vai ficar batendo isso, né? Esse corpo, essa alteração é feita em função disso. A adequação ao corpo material mais denso, que foi o que a gente falou. A adequação para alimentação, gênero e atração gravitacional. Entrelaçamento ao corpo físico, então, surgimento do duplo etérico. E vinculação através do cordão de prata. O que é esse cordão de prata? Esse laço fluídico aqui, ó, que, na realidade, o perispírito não está ligado por um fio, não é isso. São laços energéticos e é ao longo do corpo inteiro, molécula a molécula, mas a gente representa assim. Imagine se eu passar uma cola de contato, colocar uma superfície e puxar, não vão vários filamentozinhos, são vários filamentozinhos. À medida que eu vou puxando, vai virando como se fosse um fio, mas, na realidade, não é. É um cordão energético e é através dele que somos reconhecidos no plano espiritual como seres encarnados, que estão apenas desdobrados. Quando o corpo físico morre, o cordão de prata também deixa de existir, junto com aquele outro corpo. Que corpo é que ele deixa também? Vocês viram? Tem um corpo aí que vai. Corpo material, o duplo etérico, né, gente? Esse corpo energético, né?
Pronto. Deixa eu correr, que já me botaram uma placa de 5 minutos ali. Adaptação. Outra coisa, nasci e agora? Olha quanta coisa eu vou ter que adaptar. Eu vou nascer, não vou conseguir me alimentar sozinho. Se não trocar minha fralda, eu fico todo sujo. Pequenininho, não sei andar. Sou totalmente dependente dos outros. Olha que aprendizado, né? Que retroceder tudo novo, como se eu estivesse retrocedendo, aprender tudo novamente. Aí vou crescer lá no núcleo familiar, vou para a escola, vou ter meus embates lá com a escola, vou ter que fazer prova de novo, né? Vou entrar na infância, na puberdade, na adolescência, conflitos, né? Vou ter que aprender tudo de novo, profissão, começar tudo novamente. É uma baita de uma adaptação, se a gente parar para analisar, né? Porque o espírito, como eu disse, não é uma tela em branco, né? Ele tem... A união do espírito ao corpo material se completa por ocasião do nascimento. A ligação física, viu, material, mas o processo reencarnatório está entre 7 anos, em alguns livros a gente lê, e até 12, até a puberdade. Por quê? Porque existe também um ponto de vista psíquico que está se desenvolvendo no processo de reencarnação. E quando chega essa fase da puberdade, adolescência, é quando o espírito se assenhora da sua reencarnação. Ele tem menos influência dos pais, ele já não tem tanto contato com o plano espiritual, com outra existência. Você vê que as crianças pequenas têm mais, transitam mais, que estão mais próximas. E aí começa o quê? Os conflitos. E aí o pai não entende. Porque aquele espírito chegou, está dizendo, agora eu cheguei, eu vou me apropriar da minha encarnação. Eu quero viver, eu tenho as minhas ideias. Com a puberdade se completa a reencarnação e o espírito se assenhora do próprio corpo. Responsabilidade e independência em relação à última encarnação e aos pais. Por isso que é sempre uma fase muito conflituante. A influência do nível de evolução do espírito, daí vai no grau de evolução, entendimento e conhecimento do processo reencarnatório. O padrão vibratório, tudo isso a gente já falou, vem falando, né? O padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado. E aí essa questão aí, 267. Seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. É aquilo que falou. Então, a gente pode estar planejando, revendo o que a gente pretende fora do corpo, porque a gente desdobra, né? Mesmo. Influência do pensamento do reencarnante, a gente falou também aqui o tempo inteiro. Padrão de pensamento em relação à oportunidade da reencarnação, como você está vibrando em relação a essa oportunidade sua, né? Sintonia e vibração, a gente falou aqui, que é onde a gente vai estar, com quem a gente vai estar, né? Como ela vai ter muito a ver com essa questão da sintonia e vibração. Potencialização ou atenuação de eventuais provas e expiações pelo entendimento e pensamento, foi aquilo que a gente falou. Eu posso mudar, não ter que passar mais por determinadas provas, se eu já tive esse aprendizado antes do que foi planejado para mim aquela dificuldade. No 258, ele, espírito próprio, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. É só dar um pitacozinho ali, né? Diz, olha, pode ser, pelo menos eu posso passar por esse tipo de prova, mas não vai saber qual é a prova. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Foi aquilo que a gente falou. Então, uma encarnação não pode ser igual à outra. Cada espírito com sua própria história, com seu próprio conteúdo, suas experiências. Como diz, cada um sabe a dor, né? A dor e a delícia de ser feliz, né? Da vida. Processo evolutivo é individual, é de cada um. Não tem uma fórmula, né? Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas. Sempre vão ser uma provinha diferente. E aqui fica essa frase que eu gosto muito, que eu acho que resume, de Chico Xavier, que resume muito a aula de hoje. Nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te propiciou, de acordo com teu adiantamento, possuis os recursos financeiros,
coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas os justos para as tuas provas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre o teu controle. Ok? Eu gostaria de agradecer esse momento, dizer para vocês que foi ótimo estar aqui e que eu desejo que vocês se apropriem da reencarnação e façam exatamente aí, sejam senhores da vida de vocês e já comecem a pensar desde já o mundo espiritual que quer encontrar e já planejar a próxima reencarnação, gente. A gente já começa agora, tá bom? Muito obrigada.